Boa noite, Célia, seja bem-vinda. Boa noite, Flávio. Eduardo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Claudio Honor e Eliane, tudo bem? Elaine Lavez, boa noite também, seja bem-vinda. Muita paz para todos nós, Célia. Muita paz. Boa noite, Amanda, seja bem-vinda também. Alex, boa noite. Boa noite, Michele, Gabriel. Ana Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Vânia. Boa noite, Rosana. Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Selma. Eveline, Roberta, boa noite, sejam bem-vindas. Adaí, boa noite. Boa noite também, Leívia, seja bem-vinda. Marcileia, Guilherme, Luciano, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Paulo. Bom, tá na nossa hora, vamos fazer então a nossa prece para nós iniciarmos as nossas reflexões com o mesmo carinho e dedicação de sempre. Boa noite também a Chile, boa noite Maria das Graças, boa noite Emerson. Que nós possamos então agora nesse instante, meus queridos companheiros, elevarmos o nosso pensamento para nesses breves segundos identificar esta energia que nos envolve, sobretudo a partir do momento em que nós nos propusemos a nos reunir em nome de Jesus, para procurar ensinamentos, para procurar informações que nos auxiliarão no nosso crescimento espiritual, que nos auxiliarão nesses conhecimentos que com certeza serão, podemos dizer, imprescindíveis para que a gente possa melhor perceber e sentir a grandiosidade de Deus, o nosso Criador. Que de paz se encha o nosso coração. Que as nossas energias e vibrações possam também auxiliar a todos do nosso grupo, desta família que se formou, para que cada um possa contribuir para a felicidade ou para a reenergização do outro. De modo especial, como nós lembramos aqui ontem, o irmão da nossa companheira Joana Camargo desencarnou e que ele possa receber as nossas energias, as nossas vibrações e que a espiritualidade consiga efetuar todo o trabalho de desligamento da forma mais tranquila possível e da mesma forma que as nossas energias e vibrações possam chegar até os familiares, confortando-os na certeza de que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita e que neste processo de consolação, nos fortaleçamos cada vez mais na fé e no próprio amor. Muita paz a todos nós, muita concentração e que nós consigamos assimilar as informações dessa noite, facilitando assim a nossa caminhada. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Olá, Lúcia. Boa noite, hoje a Lúcia entrou com o perfil dela, ela sempre acompanha a gente juntamente com o Ricardinho. Boa noite também, Ricardinho. Boa noite, Luísa Maê, seja bem-vinda.
Boa noite também aqui para a dona Guilmar, a Ângela, o William, a Eloá, o Nenê que nos acompanha, o tio Ripe. Boa noite, Joana Carneiro, seja bem-vinda. Boa noite, Helena. Mais uma vez, a gente sempre externa aqui os nossos agradecimentos à participação de todos vocês nestes nossos estudos. Boa noite, Cecília. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda também. Vibrações para Inês e para o Acácio. O nosso Paulo está falando aqui. Com certeza a espiritualidade conduzirá esse nosso abraço fraternal repleto de energias e vibrações para todos eles. Bom, gente, vamos então darmos a sequência à nossa leitura e estudo do livro A Gênese. Nós que estamos agora nesses instantes estudando a Gênese espiritual. Nós já estudamos algumas coisas sobre a Gênese planetária, sobre a questão da oranografia geral, sobre a gênese do próprio universo. Nós já estudamos no nosso capítulo passado a gênese orgânica, como que foram sendo construídos, podemos assim dizer, os organismos ou toda esta matéria orgânica que necessitaríamos para condições de habitabilidade do espírito ou princípio inteligente. E aí hoje, ou nós já começamos, no nosso encontro passado, a identificar a questão da gênese espiritual. A gênese espiritual, infelizmente, como diz Kardec, muitas informações nós ainda não temos condições e capacidade de saber ou de conhecer. E nem mesmo por revelação divina nós teremos, pelo menos por hora, acesso a esta origem do espírito. Mas, com certeza, no futuro nós teremos. E aquilo que Kardec pôde nos trazer, ele tem realmente nos apresentado. Nós vimos, por exemplo, a questão do princípio espiritual. E que o princípio espiritual, ele é a parte do princípio material. O princípio material teve a sua gênese, teve a sua origem, e a sua origem está exatamente no fluido cósmico ou no fluido universal. Já o princípio espiritual é um princípio à parte, segundo a espiritualidade, criado. Princípio material, princípio espiritual, para sobrepor-se, ou melhor, para que o princípio espiritual em contato com o princípio material pudesse crescer e evoluir e atingir um nível de conhecimento para auxiliarmos Deus na obra da criação. Então nós temos um princípio material, um princípio espiritual e acima nós temos exatamente o próprio Criador. Então, o que a gente pôde ver e perceber deste princípio espiritual é que, com certeza, ele é algo à parte na própria criação. Ele não se confunde com a matéria. A matéria, ainda que tenha vitalidade, a gente viu também um pouquinho sobre o princípio vital. O princípio vital como uma característica da própria matéria, mas é uma característica da matéria que ela apenas e tão somente surge a partir do momento que o princípio inteligente ele começa a agir e ele desperta na matéria este princípio e dando-lhe vitalidade para que ela adquira vida. Quando o espírito para de agir sobre a matéria e a matéria perde essa própria vitalidade e, lógico, de acordo com a sua própria constituição, principalmente se for uma matéria orgânica, ela vai entrar em decomposição e retornar ao princípio universal. Então, o princípio vital não se confunde também com o princípio espiritual. O princípio vital nada mais é do que aquela energia que a matéria possui, sobretudo para quando em contato com o espírito e automaticamente em contato com o próprio corpo, atribui uma certa vitalidade ou uma energia para que a própria matéria possa também seguir o seu curso ou acompanhar as necessidades do princípio inteligente ou do princípio espiritual ou do próprio espírito, tá? Então, uma coisa é o princípio material, outra coisa é o princípio vital e outra coisa é o princípio espiritual. Então são coisas distintas.
E a gente até começou a ver o próximo tópico deste capítulo, que é exatamente desse capítulo 11, que é exatamente a união do espírito ou do princípio espiritual com a matéria. Eu vou repetir aquilo que a gente já começou a falar sobre este ponto. Kardec, ele não está tratando aqui das primeiras incursões do princípio inteligente na matéria. Não, ele está tratando aqui da incursão do princípio inteligente, agora já como espírito irracional unido à própria matéria. Tá? Então ele não volta lá naquelas primeiras incursões como mineral, vegetal e animal. Não, ele já entra neste momento em que o espírito adquire a sua inteligência, onde o espírito adquire racionalidade, onde o espírito adquire, sobretudo, liberdade ou livre-arbítrio. Então, este é o ponto onde Kardec vai dizer que nós trabalhamos, ou os espíritos superiores, sobretudo os co-criadores em plano menor, eles trabalharam numa constituição física orgânica adequada para receber, de acordo com as necessidades e as características deste planeta, para que ele pudesse receber o princípio inteligente já desenvolvido com a sua inteligência. Então, é a partir deste momento que nós iniciamos este processo de união do princípio espiritual com o princípio material, segundo este texto de Kardec aqui na Gênese espiritual. Tá? Então, ainda teria um longo caminho para trás para nós identificarmos essa própria Gênese. Mas nós estamos dando sequência, e repito, é uma leitura, por isso que a gente não vai tentar aprofundar por demais. Aonde for necessário, a gente até acrescenta mais alguns detalhes, mas aqui é desnecessário. E aí ele vai falar dessa hipótese sobre a origem do corpo humano. Então, de novo, Kardec vai falar na Gênese espiritual deste contato do princípio inteligente já avançado, já evoluído e, sobretudo, racional, ou com condições de escolher, unindo a este princípio material que o nosso planeta, pelo menos os engenheiros, os co-criadores em plano menor, escolheu para nós habitarmos. Bom, e aí vem aquela história, principalmente sobre a lei da evolução de Charles Darwin. Nós descendemos do macaco. A gente até começou a falar sobre isso. E é interessante essa questão, porque o próprio Kardec vai dizer, gente, independe qual foi o corpo que foi utilizado para que o princípio espiritual pudesse agir de forma deliberada, inteligentemente, racionalmente na própria matéria. Provavelmente, algumas outras formas, nós teríamos dificuldade neste processo de ação. Por quê? Porque a gente vai perceber que o espírito, ele vai agir sobre a matéria, sobretudo através dos seus pensamentos, através das suas ideias. Agora, como que nós poderemos expressar, ou como nós poderemos colocar no campo material as nossas próprias ideias, sem um corpo correto, sem um corpo adequado? Por exemplo, vocês imaginem, a gente calcula lá os dinossauros, se nosso corpo hoje fosse como o dos dinossauros, vocês acham que nós teríamos facilidade para agirmos da mesma forma que nós temos para agir com este corpo que nós possuímos? Provavelmente nós teríamos um pouco de dificuldades. Então, a espiritualidade, exatamente trabalhando, eles identificaram, sobretudo, pela forma como os primatas se desenvolveram, ou melhor, como os macacos se desenvolviam, que seria muito mais fácil nós adaptarmos um corpo com aquelas características para que o espírito pudesse expressar os seus pensamentos ou os seus próprios atos de uma forma mais desenvolta, para a gente não ficar preso, para nós não ficarmos amarrados. Então, aquele foi o corpo escolhido. E este corpo escolhido, primeiro,
Kardec vai dizer, não fere em absolutamente nada a nossa dignidade termos descendidos dessa forma ou dessa estrutura. Não nos desmerece em absolutamente nada o fato de nós termos utilizado exatamente estes corpos como as primeiras incursões do ser inteligente e que nessas incursões, com a sua própria inteligência e com o desenvolvimento da sua capacidade, ele também foi desenvolvendo a sua própria estrutura física. Ele foi modificando o seu próprio corpo. Então, primeiro, não significa ou não atrapalha em absolutamente nada a nossa dignidade termos utilizado esses corpos. E segundo, porque a partir do momento que nós assumimos esses corpos, a gente vai aos poucos cuidando para a sua própria evolução. Nós vamos identificar, já no próximo tópico, já entrando nele, essa encarnação dos espíritos, ela é interessante, ela é importantíssima, aliás, ela é necessária e imprescindível para que nós pudéssemos utilizar a nossa própria inteligência para que ela se desenvolvesse. Nós só conseguimos desenvolver a nossa inteligência a partir do momento que nós conseguimos colocá-la em prática. Por isso o trabalho. Depois, quando a gente estiver estudando, vocês vão ver, lá no Livro dos Espíritos da Lei do Trabalho, vocês vão ver qual que é a principal função do trabalho. O trabalho tem como principal função desenvolver a inteligência do espírito. Então, a encarnação, ela serve exatamente para que neste contato nós possamos desenvolver a nossa própria inteligência. E uma das formas de nós desenvolvermos a inteligência foi exatamente modificando a estrutura do nosso próprio corpo. Então, essa origem dos corpos materiais, ela é interessante exatamente por quê? Porque nós, utilizando a nossa inteligência, chegamos ao que nós somos e que representamos hoje. A gente já falou, inclusive, um pouquinho disso, já citamos outras pessoas que trabalham com esses temas, e a gente pode perceber, gente, pela nossa própria condição hoje, como que os corpos estão evoluindo a cada dia. E a tendência é eles continuarem evoluindo muito mais. Nós já não temos mais as mesmas características dos primatas. Nós não temos mais as características nem dos nossos membros, como dos nossos antepassados. Até a própria mandíbula nossa já se modificou com relação ao que era no pretérito. O nosso cérebro mais ainda. Por quê? Porque ele tem que desenvolver-se numa forma, no sentido de manter todos os nossos neurônios ali, tudo certinho, de acordo com as necessidades e principalmente com a evolução. A gente já citou como analogia o computador. O computador, o primeiro que foi criado, ele tomava conta de quase que uma casa inteira. Hoje, o computador cabe aí dentro do seu aparelho de celular. Então, isso é fruto do trabalho, sobretudo da inteligência da própria criatura. E o nosso corpo não é diferente. Assim como no futuro nós teremos corpos diferentes. Vocês lembram quando a gente estudou no Evangelho segundo o Espiritismo? O capítulo 3, falando sobre as diversas moradas na casa do Pai, que nós trouxemos características dos espíritos que habitam, por exemplo, Marte, Saturno, Júpiter. Eles têm uma estrutura física diferente, se adequando às suas próprias condições evolutivas, assim como nós também teremos, se adequando às nossas condições evolutivas. Nós hoje, o nosso organismo, ele já consegue automaticamente criar anticorpos para combater determinadas doenças que nos levavam a óbito no passado. Assim como no futuro nós vamos desenvolver anticorpos para combater as doenças que existem hoje e que nós ainda precisamos de vacina e que vão existir daqui a um tempo. Então tudo isso representa a evolução. E essa evolução vem como? Ela vem exatamente através desse próximo tópico, que é a encarnação dos espíritos. O que é encarnar? Encarnar é entrar num corpo de carne. Só isso. Encarnar
é entrar em contato com a matéria, principalmente para que você possa trabalhar essa própria matéria. E trabalhando a matéria, você vai desenvolvendo a sua capacidade, você vai desenvolvendo a sua inteligência, você vai adquirindo conhecimento. Gente, pegue, por exemplo, qualquer profissão. Vamos pegar aí um pedreiro. Pegue um pedreiro que está começando ou aprendendo a trabalhar hoje. Como vai ser o trabalho deste profissional depois que ele tiver uns 10, 15 anos de experiência? Como que ele vai conseguir trabalhar e manipular a matéria-prima dele? Ele não vai estar bem melhor? A sua experiência não vai fazer com que ele construa coisas mais interessantes, mais seguras? Pois é, a encarnação, ela faz com que o espírito vá, através das experiências, conseguindo trabalhar e manipular todas as energias que envolvem a própria matéria. E com isso, nós estaremos prontos, nós estaremos preparados para auxiliar Deus na obra da criação. O que é isso? É o que está lá constando na questão 132 do Livro dos Espíritos, livro que a gente estuda dia de quinta-feira, e amanhã é dia exatamente de nós darmos a sequência. Nós identificaremos lá, quando Kardec pergunta à espiritualidade qual é o objetivo da encarnação. E a resposta foi muito clara, é para proporcionar a nossa evolução e automaticamente auxiliar Deus na obra da criação, dando continuidade a essa própria criação, dando continuidade a essa evolução e automaticamente com o desenvolvimento do conhecimento e da consciência, nos aproximando mais dele. Só que o princípio espiritual, ele não consegue agir e atuar diretamente no princípio material. Espírito não age na matéria. Diretamente, não. Para agir na matéria, nós precisamos de um corpo semimaterial. Exatamente semimaterial para fazer essa ponte do espírito com a matéria. Fazendo essa ponte com o corpo perispiritual, aí eu consigo agir sobre a matéria. É como se, imaginem, vocês acham que com seu pensamento você consegue agir sobre a matéria? Se não tiver algo para levar o seu pensamento até lá e manipular ou mexer com a matéria, só o seu pensamento você não consegue. Tem gente que fala assim, mas fulano consegue mover as coisas com a força do pensamento. Não, ele não move com a força do pensamento. O pensamento é que vai manipular fluidos que vai fazer com que aquilo se movimente. Mas com o pensamento apenas e tão somente, ele não consegue. Então, o princípio espiritual é a mesma coisa. Para que ele possa agir sobre a matéria, ele precisa deste corpo semimaterial que nós chamamos de perispírito. E é através do perispírito que ele consegue atuar sobre a matéria. Então, o perispírito é fundamental. Inclusive, nós já falamos aqui em outros encontros que o perispírito, ele é formado de uma matéria um pouco mais sutil do que a matéria grosseira que a gente tem contato, mas com estes fluidos inerentes ao nosso planeta. Por isso que a gente diz, olha, eu não posso sair daqui e ir para um outro planeta e querer usar o mesmo perispírito que eu uso aqui, usar lá. Por quê? Porque lá existe energias ou características diferentes. Cada planeta tem o seu. Então, nós aqui no planeta Terra desenvolvemos um corpo semimaterial, um perispírito, para que o espírito possa, através deste corpo semimaterial, atuar na matéria. É isso que nós chamamos de encarnação.
tá? E é por isso que nós estamos um pouco distantes do conhecimento da origem do espírito. Porque a gente fala em espírito, a gente já imagina alguém que simplesmente não tem um corpo físico, um fantasma. Mas a gente enxerga um corpo espiritual. Mas a essência mesmo, nós não enxergamos. Aliás, a essência mesmo, nós nem sabemos o que é. Ah, é um clarão? É uma chama? É uma chispa? Nós não sabemos. Então, só para a gente diferenciar o espírito, que é aquela essência, do corpo espiritual, que é o perispírito, do corpo físico, tá? Então, o espírito, essa essência, essa chispa, essa chama, essa luzinha, essa que a gente não sabe o que é, ele não consegue agir diretamente na matéria. Ele precisa desse corpo e ele está ligado e vinculado a esse corpo para que aí ele possa agir. Então, isso que nós chamamos de encarnação. É este ato do espírito com seu corpo espiritual também estar vinculado e ligado à matéria, a matéria grosseira, esta que nós temos, que nós possuímos, que nós conseguimos ver, que nós identificamos, que nós tocamos, sobretudo nós encarnados que aqui estamos. Ok? Então, este é um ponto importante, delicado. Por quê? Porque quando a gente fala nesse processo de encarnação, aí aqueles que acompanharam a nossa aula, a nossa leitura e estudo de ontem, falando da desencarnação, nós temos um processo de encarnação e um processo de desencarnação. A desencarnação é o ato de separar, de eu tirar este corpo semimaterial, de eu desligar esse perispírito da matéria. E a gente viu alguns exemplos ontem, fazendo a leitura e estudo do livro O Céu e o Inferno. A encarnação já é o contrário, já é essa ligação desse corpo espiritual com a matéria. E, gente, é muito mais difícil, é muito mais penoso, é muito mais complicado o ato de encarnar do que o de desencarnar. Isso fazendo uma análise do ponto de vista espiritual. Por quê? É bom falar que essa questão é do ponto de vista espiritual, porque se falar do ponto de vista material, todo mundo vai falar, vai achar que é o contrário. Tá? Mas do ponto de vista espiritual, não. Por quê? Vou citar um exemplo que alguns autores utilizam que é fantástico. Você desencarnar significa a mesma coisa que você sair de uma prisão. Você encarnar é você sendo levado para uma prisão. Respondam para mim aí com vocês mesmos. O que é mais fácil? Sair da prisão ou entrar numa prisão? Vocês vão com mais prazer e satisfação sair de uma cadeia ou entrar para uma cadeia? Vou repetir. Estou falando do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque, gente, nós estamos tão vinculados à matéria que nós hoje ainda pensamos o contrário. A gente pensa que entrar para a prisão é mais fácil do que sair da prisão. Por isso que a gente se apega tanto à matéria. Nós nos apegamos tanto que a gente tem medo, a gente não quer sair, a gente não quer largar. Mas por quê? Porque a nossa visão está limitada à matéria. A gente esquece que nós somos espíritos. Por isso, o papel importantíssimo das religiões, de trabalhar a criatura, de despertar a criatura. Porque a religião, qual que é o seu principal papel? O seu principal papel, independentemente de qual religião for, é exatamente desenvolver na criatura essa consciência de que ela é um ser imortal, de que a alma é imortal e que depois da morte alguma coisa acontece. E o que acontece depois da morte exatamente representa a sua eternidade ou a imortalidade. Só que a gente não consegue sentir e perceber esse tipo de trabalho nas religiões. A gente está vendo e enxergando uma valorização muito grande da própria matéria.
Lógico, não estou querendo dizer que nós temos que desprezar a matéria, não é isso. Mas a gente tem que aprender a valorizar, ou valorar, talvez seria a palavra mais correta, as questões espirituais em detrimento das materiais. Vocês imaginem, quando nós vamos encarnar, e aí depois eu sugiro para vocês, deem uma lida no livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz. A partir do capítulo 13, ele vai falar da reencarnação de Segismundo. Ele vai explicar como é que é este processo da reencarnação, como que funciona essa ligação. E aí vocês imaginem, tá? E aí tem um livro interessante também, que foi escrito e desenhado por Egorinha Cunha, que chama Cidades do Além e Imagens do Além. São 2 livrinhos. E ela vai mostrar, por exemplo, ali naquele livro, aquilo que eles chamam no plano espiritual de câmara de restringimento. Olha só, para você encarnar, você sai dessa condição que você está, você imagina você como um espírito adulto, e de repente você tem que se restringir e entrar dentro de um ovo. Porque, como é que acontece a encarnação? Espermatozoide fecunda o óvulo e ali forma-se um ovo, e esse ovo vai dando vida depois à matéria. Ele vai desenvolvendo a matéria. A gente sabe, essa questão da vida ela é algo fantástico. Você de um ovo, de repente, um espermatozoide aqui, um óvulo ali, e aí você é formado por trilhões e trilhões de células quando você está ali com o seu corpo desenvolvido. É realmente algo fantástico, que infelizmente nós não temos ainda aquela condição e capacidade de entendermos. Mas essas são as potencialidades do espírito. Mas o que eu quero dizer? É que você, grande, se restringe dentro de um ovo para poder iniciar todo um processo. Você vai para dentro de uma prisão para iniciar o processo de libertação. É algo realmente mais complicado do que simplesmente desencarnar. Você desligar aqueles laços. E muitas das vezes esses laços já estão sendo desligados através de uma morte natural ou através de uma doença. Então é mais fácil desencarnar do que encarnar. Tá? Então a gente precisa desenvolver essa nossa consciência de que somos espíritos imortais. Bom, o que Kardec vai dizer para nós? Eu estava falando aqui das câmaras de restringimento. Por quê? Porque tem espíritos que eles conseguem, com o seu próprio pensamento, passar por esse processo e diminuir para entrar dentro de um ovo. Tem espíritos que não conseguem. Aí eles são colocados nessas câmaras de restringimento e as câmaras fazem esse processo para elas e aí elas entram dentro de um ovo. E com a ligação que vai acontecendo, célula a célula, molécula a molécula, o espírito vai perdendo a sua consciência temporária no processo de encarnação. O que seria essa consciência, a perda de consciência temporária? A gente fala que é uma perda de consciência e temporária, por quê? Porque naquele período que você entra e você vai se restringir e que você estará ligado à matéria, você esquece inclusive o seu passado. A lei do esquecimento é algo fantástico. A gente ainda fala sobre ela daqui a pouco. Porém, ela é parcial por quê? Porque nos períodos de desprendimento, olha só, quando nós estamos dormindo, o espírito ele se desprende. Aí ele tem a oportunidade de retomar a sua consciência. Por isso que é uma perda de consciência temporária. Por quê? Porque nós nos aprisionamos dentro do nosso próprio cérebro físico e ele não nos deixa vislumbrar outras coisas, a não ser aquela nossa estrutura mínima, simples, e que vai passar por um processo de reestruturação. Olha, processo de reestruturação da personalidade. Olha que coisa interessante que a gente tem falado muito nas nossas lives. Então, a encarnação é isso. Nós nos restringimos, entramos novamente dentro de um ovo, o nosso corpo já está constituído. Então, o espírito ele tem facilidade em proporcionar o desenvolvimento das suas células, porque vai ser algo natural neste processo que nós estamos. Por quê? Porque foram anos e anos desenvolvendo essa condição e capacidade. Desenvolvemos e hoje ela é praticamente um automatismo.
ela é automática. Lembra quando nós estudamos alguns capítulos anteriores, agora eu não me recordo bem, lá na Gênese orgânica, isso. Porque aquele elo de ligação entre os primeiros ou seres simples, orgânicos mais simples, para os mais complexos, que são os mamíferos, existe uma escala evolutiva, como Kardec colocou a escala dos seres orgânicos. Nós não podemos querer pular da primeira, da mais simples até a mais complexa. Isso são bilhões de anos de história e que o espírito vai se desenvolvendo nessa capacidade. Hoje nós já temos lá na nossa consciência esse desenvolvimento como mamíferos. Então isso acontece tão automático na nossa vida que a gente nem se preocupa e nem percebe. Basta nos colocarmos ali como no espermatozoide, no óvulo, nessa união, nos ligarmos a este ovo, nós já vamos fazendo o processo, desenvolvendo automaticamente. Por quê? Porque isso já está nos registros da nossa memória. Isso já tem bilhões de anos de história. Então, a encarnação que Kardec vai falar para nós aqui é exatamente essa. E essa perda da consciência temporária, ela também é importante para que nós tenhamos a oportunidade do recomeço. Tem muita gente que se preocupa, e a gente vai falar disso melhor mais adiante. Tem gente que se preocupa, mas se eu soubesse o que eu fiz no passado, seria muito mais simples eu resgatar agora no presente. Será? Será que se você soubesse dos problemas que complicaram o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, você conseguiria hoje olhar para eles sem nenhum tipo de influência e retomar o processo de desenvolvimento? Você já pensou nisso? Então, essa lei do esquecimento, ela serve para a gente, repito, nós vamos estudar isso mais para frente, não se preocupem não, tá? Mas o que Kardec deixa para nós aqui nessa leitura é isso, é uma bênção o próprio esquecimento. Um outro detalhe, Kardec fala que a gente nunca pode esquecer que a gente está falando de encarnação, mas existe um período de descanso nessa prisão que a gente sente quando entramos na carne. E ele chama de erraticidade. O período que a gente passa na erraticidade. O que é erraticidade? É este intervalo entre as encarnações. E ele vai dizer que lá também a gente aprende, a gente tem a oportunidade de colocar em prática. Mas é em contato com a matéria grosseira, através do trabalho, que a gente consegue aprender muito mais. Aí a gente vai utilizar a própria analogia do nosso planeta. Gente, pegue um médico cirurgião, que aprendeu tudo quanto é tipo de cirurgia lá nos bancos escolares. E aí você vai levá-lo para a prática. Vocês acham que já na primeira cirurgia ele vai dispensar qualquer tipo de assistência e sozinho ele vai operar com base naquilo que ele aprendeu nos livros? Garanto a vocês que não. Ele vai chegar, muitas das vezes com um médico assistente, vai acompanhar outras pessoas trabalhando ali na cirurgia, e aí ele vai aos poucos se soltando até ele adquirir conhecimento e segurança para desempenhar a sua tarefa. Nós, como espíritos, sobretudo na erraticidade, é a mesma coisa. A gente aprende tudo lá, conseguimos, lógico, desenvolver ou evoluir um pouquinho. Mas quando a gente chega aqui, sobretudo dentro dessa prisão, aí a gente é chamado a colocar à prova o nosso aprendizado. Opa, vamos ver se você aprendeu mesmo a fazer a sua cirurgia. Vamos ver se você agora sabe operar sozinho. E aqui as influências, muito pelo contrário, né? Elas vão nos puxar para o outro lado. Elas puxam para o outro lado. Sobretudo por conta dos nossos vícios. Mas isso a gente retoma no nosso próximo encontro, porque infelizmente o nosso horário já acabou. Já passou até rapidinho, sim, 18h40.
e a gente precisa encerrar para não ficar cansativo essa nossa leitura. Mas eu retomo justamente desse ponto, porque esse tópico sobre encarnação é interessante. Depois, Kardec vai falar sobre a reencarnação, para nós continuarmos aí essa leitura de uma forma bem tranquila sobre esta gênese espiritual. Muito obrigado a esse carinho e a paciência de todos vocês. Muito obrigado pela participação e que continuemos nessas vibrações amorosas. Muita paz e uma excelente noite para vocês.